No começo de tudo, nós já vemos que eles mostram como a água da Terra simplesmente acabou devido ao aumento da poluição humana, e a Terra foi completamente destruída. O Dr. Kim foi encontrar a Doutora Song Jian, e ele diz que a diretora selecionou ela para ir à estação de Balyai, e a Doutora Jian quer ir para a estação porque a sua irmã trabalhava lá há alguns anos atrás nessa agência espacial. Mas os membros do grupo morreram por conta de um vazamento de gás que aconteceu na estação. Então a estação foi fechada pelo governo. Mas antes de morrer, a irmã da Jian enviou uma mensagem que estava escrito que ela precisa encontrar a Luna. E a Jian queria saber o que de fato aconteceu com a sua irmã. Então a Jian chegou e encontrou o Sr. Han. Ele é o capitão dessa missão. E o Kim disse para todos durante a missão que o governo decidiu fechar a estação de Balyai. E eles têm apenas 24 horas para ir até lá e coletar algumas amostras muito importantes e voltar para a Terra. Elas estavam em cápsulas, mas ninguém sabe o que de fato é a amostra. E o pessoal do governo também não quis dizer o que era. A Jian pergunta para a senhorita Zhu, mas ela diz que por conta da radiação a informação foi destruída. E ela também não sabe o que tinha nessas amostras. Então nós vemos que eles estavam prontos para decolar. E o foguete de fato se lançou, mas eles sofreram alguns problemas e chegando na lua, eles colidiram e ficaram na beira de um penhasco gigantesco. Quase todo mundo estava bem e eles conseguiram sair da nave antes que de fato ela caísse no precipício. As costelas de um deles acabou quebrando e isso fez o oxigênio dele cair muito. Ele já não estava mais aguentando andar e para piorar a situação, a estação estava a 7 km dali. Eles precisavam chegar lá, porque senão todo mundo vai morrer sem oxigênio. Então o homem teve que ficar sentado ali e pediu pro pessoal ir embora e deixar ele ali porque ele não tinha mais jeito. E ele desmaiou e como consequência morreu. Depois de conseguir ir mais rápido, os membros da missão conseguiram chegar até a estação de Balyai. Isso tudo antes que o nível de oxigênio deles diminuísse. E agora, eles precisavam ir para o centro de comando da estação, porque lá eles iriam conseguir recuperar a energia da instalação. E no caminho, eles encontraram um cadáver de um homem que estava lá há um bom tempo já. Esse cara também foi para pegar essas cápsulas, só que ele não fazia parte dessa equipe e nem dessa parte do governo. Era de um outro governo que estava tentando roubar informações, ou seja, praticamente piratas do espaço. Mas para surpresa de todo mundo, a médica do grupo diz que o homem aparenta ter morrido afogado, mas não consegue acreditar nisso porque se no mundo não tem água suficiente para isso, imagine no meio da lua, não faz sentido. Mas o Sr. Han pede para que todos eles continuem a missão. E depois, um membro do grupo percebeu que a radiação da estação estava normal. Isso significa que a radiação nunca vazou na estação. E a doutora Jian diz que talvez o governo tenha escondido a verdade sobre o que aconteceu ali. Talvez o pessoal dali tenha morrido por outro motivo, porque o cadáver daquele cara mostra que ele não morreu por conta da radiação. E depois eles entram de fato na sala de comando da estação. Eles tiraram os capacetes e viram que estava tudo muito de boa na estação. Aparentemente não tinha nada de errado com ela. E o pessoal se questiona do porquê o governo quer fechar uma estação em um estado tão bom quanto essa. Então eles descobriram que tem um total de 3 armazéns ali onde podem ter amostras que eles precisam. Mas além desses 3, tinha mais um que estava escondido, e a Jian sabia, só ela. Nós vemos que o Kim disse para ela que a Luna estava em um depósito espacial especial. O Han então dividiu a galera em grupos para que eles pudessem pegar uma área maior. Eles precisam verificar o status da estação e depois pegar as cápsulas. Então depois disso, nós vemos que o primeiro grupo chega em uma porta, e quando o Sr. Hans abre ela, cai um monte de cadáveres ali. E a médica observa eles e consegue ver que geral morreu afogado. E a Jian diz que só pode ter certeza disso se eles fizeram uma autópsia, mas o Hans por enquanto não quer deixar isso acontecer. Ele quer que todo mundo se concentre na missão. Então eles chegaram até o primeiro depósito, mas nós vemos que ele estava completamente vazio. Então a segunda equipe foi mostrada chegando no outro armazém.
Mas aquele lugar também não tinha nada, e eles encontram o cadáver de um homem, e na mão dele tinha uma cápsula que parecia estar em boas condições. Então um homem do grupo resolveu pegar. Ele tenta tirar a cápsula do corpo, mas nesse momento ele foi infectado por algo que saiu da boca do cadáver, e com o tempo ele foi piorando muito. Enquanto isso, nós vemos o Gong-Soo falando com uma outra empresa, escondido, porque ele na verdade era apenas um espião no meio deles. E aí ele estava lá para roubar as amostras, e ele convence a Jan a ir tentar descobrir o que estava acontecendo nesse lugar, porque ela já estava muito curiosa. Então ela saiu dali e foi procurar pela Luna, que a sua irmã tinha falado, só que ela não encontrou nada. E o Gong-Soo entrou no armazém para pegar as cápsulas, e lá dentro ele encontrou uma, mas quando ele estava saindo dali, ele foi puxado por algo, e a Jan chegou bem na hora e viu ele preso no telhado sendo preso por alguma coisa. Então quando ele cai, ele já estava morto, e a Jan só vê uma criatura pegando a cápsula e indo embora. Nesse momento, um outro membro do grupo chegou e já não tinha nada que eles pudessem fazer. A médica diz que o corpo dele tem muitas fraturas e provavelmente ele morreu enquanto ainda estava preso lá em cima, e não foi a queda que matou ele. Eles até chegaram a ver o vídeo que o traje da Jean fez, no momento exato que ele foi pego, e também mostra a cápsula que ele tentou pegar. E enquanto isso tudo acontecia, o cara que foi contaminado pelo cadáver estava piorando muito. Então, quando um outro membro do grupo vai ver como ele estava, a situação já estava gravíssima e a boca estava cheia de água. Ele começou a soltar tanta água que não tinha nem o que fazer nessa situação. A galera só podia ver porque ele estava literalmente jorrando água, parecia uma cachoeira. Eles só chamaram a médica e precisaram vestir roupas para que não pegassem seja lá o que ele tem. A água não parava de sair do seu corpo, e a médica nunca tinha visto nada parecido com isso, e dessa forma, ele morreu, como se ele estivesse se afogando. Mas ela ainda não sabe o verdadeiro motivo da morte dele, e isso vai ser muito perigoso para o pessoal, porque qualquer um pode pegar. Então a Diane diz pro Hans que eles precisam coletar amostras dos cadáveres para saber mais sobre isso. Então eles de fato foram fazer isso. Já o Hans foi tentar pegar informações sobre aquela criatura que eles consideravam um invasor. Lá nas tubulações tinham vários desenhos nas paredes e parece que elas foram feitas por uma criança. Então nesse momento eles viram um sinal no radar deles e eles seguiram o sinal, mas chegaram a um lugar que precisava de acesso nível 1 para conseguir entrar. Eles precisam de uma senha, e nós vemos que a Diane encontrou o dispositivo Luna. Enquanto isso, eles receberam um sinal vindo do armazém 3, e geral correu pra lá, mas não tinha ninguém. E na verdade, esse sinal estava vindo do celular do Gong. Ele usava esse celular para falar com a empresa que ele trabalhava. Então Han conversou com a Ju, que era supervisor sobre o acesso nível 1, porque ele precisava daquilo para pegar o invasor. E além disso, ele diz que não tinha vazamento de radiação nenhum na estação. Mas ela só diz que ele precisa das amostras e do invasor vivo. E o Hans explica que se ela quisesse o invasor vivo, ela precisava da senha. E se ela estivesse escondendo alguma informação importante que pode causar dano às pessoas da estação, ele vai cancelar a missão, porque a sua tripulação é mais importante do que isso. Mas ela continuou mantendo o discurso de que a estação foi fechada por conta da radiação há 5 anos atrás e que ele precisa concluir essa missão pela filha dele porque ela estava no hospital com a perna paralisada. A situação dela só iria piorar com o tempo porque ele não tinha acesso a uma água realmente adequada e boa que conseguisse tratar ela. Então nós vemos a Dia verificando as amostras de sangue com a médica. Mas estava tudo muito normal com as amostras. Então elas viram uma amostra de sangue do cara que tinha morrido. E elas viram que essa água era diferente da água da terra. Então a Diane tem a ideia de misturar uma gota de sangue com água misteriosa. E ali a água sofreu uma reação de começar a se multiplicar de uma forma insana a partir de apenas uma gota de sangue. E aqui nós descobrimos que a amostra que eles vieram buscar foi na verdade a água lunar, e que se os esforços deles for bem sucedido, eles poderiam salvar o mundo inteiro.
A Jean diz que a água lunar tirou a vida de todo mundo da estação porque ela trabalha como um vírus. Ela continua se multiplicando, mesmo após a morte do ser humano. Mas, se eles conseguirem controlar isso da multiplicação, vai ser um sucesso para salvar o mundo. E a Jean diz que a água lunar foi encontrada pela sua irmã, e ela queria poder controlar a água lunar também. E o Hus diz que a água lunar estava no armazenamento principal, mas para eles irem até lá, eles vão precisar de acesso nível 1. E como ele já conseguiu isso, eles chegaram até o armazenamento. Mas quando eles pisam no chão, eles conseguem reparar que tinha algumas plantas saindo dali. E quando eles de fato abriram aquele alçapão, tinha muitas plantas lá. E nesse lugar estava completamente cheio de cápsulas com água lunar. Mas, enquanto eles pegavam as amostras, os membros do grupo deles foi atacado por algo estranho que parecia ser uma menina, e ela arrancou o braço do cara para pegar a água lunar. O nome dela era Luna, e ela era extremamente agressiva e rápida ao mesmo tempo. Eles começaram a atacar a Luna e correr, mas nessa correria uma cápsula quebrou e ela entrou em contato com o sangue do cara que perdeu o braço. E com isso, a água começou a se multiplicar. Então o Sr. Hus mandou todo mundo correr daquele lugar o mais rápido possível. Mas por conta da Luna, um dos membros do grupo que estava esperando lá em cima ficou bem machucado porque ela bateu nele enquanto fugia. Então ele foi levado até o laboratório e eles começaram a tratar dele, que levou a maior paulada e agora precisava de uma transfusão de sangue. E um dos amigos lá decidiu ajudar com o sangue que era tipo A. E enquanto isso, o Hus falava com a diretora sobre a garota que estava ali. A diretora diz que eles precisavam capturar ela viva de novo. E enquanto isso, a Jean queria pegar os dados do armazenamento. Então Hus mandou ela ir com a médica lá, só para garantir. As duas começaram a ver os dados, mas não encontraram nada ali que possa de fato ajudar, porque os dados foram completamente apagados. Então nós vemos que o Ryu, que estava doando o sangue dele, também estava atraindo o grupo, porque ele também trabalhava para a mesma empresa que o Gong. E ele enviou a mensagem falando que pegou a amostra e ele tenta mudar elas de lugar. Mas nesse exato momento, o Dian e a doutora chegaram ali e impediu ele de mexer nas amostras. A Luna apareceu em seguida e ele atirou nela, mas a Dian mandou ele parar com isso e ela tenta entrar em contato com a Luna para acalmar ela. Então ela dá água lunar para ela, mas nesse momento o Ryo atira na amostra e a água cai toda em cima dela. Mas ao invés dela morrer igual as outras pessoas, ela começou a se curar e ela correu dali o mais rápido possível. A Jean percebeu que eles não podiam matar ela porque ela é a salvação da humanidade. Ela era o segredo da água lunar. Então agora eles estavam planejando uma maneira de capturar ela. E eles vão colocar uma cápsula moscando para atrair a coitada. E quando ela chegar lá, eles vão fechar as portas. Isso era perigoso, porque a Luna pode atacar eles, mas o Hus diz que a Jean pode controlar ela. E nós vemos o Ryu conversando com um homem naquele celular dele. Ele estava falando que precisava mudar o plano, mas o homem manda ele matar todo mundo. E ele falou para ele ir até o portão 7 depois que concluir a missão. Então o Ryu saiu enquanto ele pega as cápsulas. E enquanto isso, o cara que estava todo machucado, que foi atacado pela Luna, acordou. E ele foi tentar avisar o pessoal sobre essa traição. Mas nesse momento que ele foi passar pela porta, ele deu de frente com o Ryu, que apontou a arma para ele. O Ryu não pensou muito e acertou ele no peito. E quando a doutora chega no laboratório, ela não encontra ninguém lá. E nós vemos a Luna indo buscar água lunar. E quando ela chegou perto, eles conseguiram prender ela. Mas, quando ela tenta fugir, a perna dela fica presa na porta. E a Jean tenta acalmar a coitada. E o nome dela foi de fato mostrado para os personagens pela primeira vez. Luna 073. Ela começou a chorar e eles abriram a porta. Então, eles pegam ela no colo. Mas nesse momento, o Ryu desligou o sistema e as portas começaram a se trancar. E com medo, a Luna fugiu, mas a Jean correu atrás dela. E então, eles chegaram até o quarto onde a Luna sobreviveu durante esses 5 anos que a estação ficou parada. Ela encontrou algumas fotos da sua irmã ali com a Luna. E nós vemos que esse era o quarto dela. Então, nós vemos que a doutora encontrou o cara morto no refrigerador. E ela contou pro Han o que aconteceu e que o Ryu não estava ali.
Além disso, ele também levou as cápsulas. Então Hus já entendeu tudo o que aconteceu. O Ryu chegou até o centro de comando e ele matou um dos membros que estava arrumando toda a merda que ele tinha feito. A morte dele foi muito dolorosa porque ele levou vários tiros e ainda foi infectado pela água lunar. Então ele morreu da pior maneira possível. A Jean encontrou um HD e quando ela dá uma olhada naquilo, ela vê que estava cheio de dados testando a água lunar. Além de testar também com animais, eles também testaram em humanos e 72 meninas morreram por conta desse teste, já que a Luna que nós vemos agora é a 073. E a nossa Luna conseguiu resistir à água lunar e sobreviveu. Tinha uma gravação ali mostrando que a irmã dela estava dizendo que os seus supervisores estavam pressionando a ela testar a água nas pessoas, porque eles acreditavam que se isso desse certo iria salvar a humanidade. Então depois disso, a Diane curou as feridas da Luna com a água lunar que ela estava carregando. E um membro do grupo apareceu ali nesse momento, mas a Diane falou que era para ele abaixar a arma porque ela não iria fazer nada demais. O Hus falou para ele levar elas até o laboratório. E enquanto isso, a médica encontrou o cadáver de muitas meninas em alguns plásticos. Então nós descobrimos que as Lunas eram todas clones. O Hus chegou nesse momento e eles saíram dali. Ela ficou muito abalada. O Ryu, por outro lado, continuou fazendo cagada, porque ele ligou a ventilação. Mas vocês se lembram da água lunar que tinha lá embaixo da instalação, quando o cara quebrou o braço e a água entrou em contato? Pois é, ela começou a ser puxada. Então, chegando à sala de comando, o Hus descobriu que o Ryu matou outro membro do seu grupo. Ele tinha saído dali para tentar encontrar a Diane e a Luna, mas o Hus encontrou ele e deu um sacode muito monstro nele. Mas quando o Hus ia finalizar o cara, o Ryu deu sorte, porque a água lunar separou os dois e ele conseguiu escapar com as amostras. O Hus voltou e pediu que todos saiam da estação, mas a Diane descobriu que ela estava infectada pela água. Então ela se trancou no laboratório e começou a vomitar muita água. Mas ela acordou logo em seguida porque o DNA da Luna salvou ela como se fosse um antibiótico e ela interrompeu a multiplicação da água. Então o Sr. Hus mandou todo mundo ir pro portão 7 e enquanto isso eles conversam com o Kim. A Diane pergunta se eles levarem a Luna pra Terra, o que eles iriam fazer com ela. E o Kim só diz que ninguém sabe nada sobre a Luna 073 e nada sobre a água lunar também, e só o governo vai estudar ela. A Diane diz que a água lunar ainda é muito instável e pode destruir tudo e além disso, a Luna vai ser torturada para pesquisas, mas o Kim vai dar um jeito nisso até eles voltarem. Só que a Diane não confia em ninguém e quer ir para a instalação espacial porque lá é um território nulo e nenhum governo vai poder monopolizar a água lunar. Mas o Hus diz que ela vai ser estudada em qualquer lugar que ela esteja. E ele continua falando que queria completar a missão pela sua filha, porque ele quer ajudar ela. Então a Luna leva eles até o portão 7, mas o Ryu estava lá esperando por eles. E nós descobrimos que há 5 anos atrás, quando a água lunar vazou, algumas pessoas tentaram escapar, mas por instruções da Dra. Ju, que é quem manda em tudo, o Ryu e vários outros soldados mataram a galera, prendendo eles na instalação. E enquanto eles conversam, o nível da água aumentou muito. Então eles atiraram no Ryu, mas ele também levou um tiro e acabou morrendo. E quando eles chegaram para escapar da instalação, só dá para fazer isso com alguém do lado de dentro da estação. Então o Hus ficou para trás. E quando o Hus finalmente faz a galera sair dali, a Luna tirou seu traje que foi colocado e ela saiu para fora. As duas procuraram pela Luna e nós vemos que ela estava muito bem sem o traje, podendo ficar muito bem no vácuo do espaço sem preocupações nenhuma. E nós vemos que o Sr. Hus foi expelido para fora da instalação quando a água estourou. Então a Luna foi até ele e deu o adesivo que era da filha dele e que estava com ela. Então uma nave chega em cima deles e nós vemos que a primeira temporada é finalizada bem aqui.